Dia Mundial do Rock, 13 de julho. Uma das maiores groselhas, uma das maiores mentiras, uma das maiores, um dos maiores engana-trouxa de toda a história do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Então, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, quando é comemorado o Dia Mundial do Rock, né? Mundial entre aspas, né? Porque ele é uma criação tupiniquim, uma criação brasileira. Vamos tentar rememorar a história, né? E depois eu vou falar o que eu acho do Dia Mundial do Rock. No dia 13 de julho de 1985 foi feita a edição do Live Aid, né? Aquela iniciativa de cunho humanitário. Assim, vamos lá, né, cara? O fim era nobre, né? O Bob Geldof, ele organizou, né, cara, o Live Aid em 1985 com a intenção de acabar, arrecadar fundos, né, para o combate à fome na Etiópia. E o cara montou uma escalação assim de altíssimo nível devido à credibilidade pessoal que ele tinha, né? Ele era muito bem quisto pelos seus pares e conseguiu juntar realmente um timaço de bandas no dia 13 de julho de 1985. Se liga aqui nos figurões. Gente do calibre de Rolling Stones, né, com Mick Jagger e Keith Richards, U2, David Bowie, Madonna, Duran Duran, Queen, Phil Collins, Bob Dylan, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest. Você vê que era uma escalação de primeiríssima, né, cara? Um festival com todos esses nomes aqui já garante audiência. E foi uma iniciativa muito bem sucedida, né, cara? Que nos anos 80 estava bem estava notório, né? Esse tipo de ação de cunho humanitário. Teve aquele USA for Africa. Então, assim, foram várias iniciativas com essa perspectiva de juntar artistas para cunho humanitário. Era meio que a vibe da época. E nesse ano de 1985, né, o Phil Collins ficou meio empolgado lá, né, cara? O Phil Collins no seu auge do seu sucesso, né, em carreira solo, né, depois do Genesis. Então, assim, ele tava metendo hit atrás de hit, o Phil Collins, e ficou tão empolgado com aquela circunstância toda, que falou que o dia 13 de julho deveria ser considerado o Dia Mundial do Rock. Isso passou meio batido, né, cara? Ninguém levou isso muito a sério o mundo afora. À exceção no Brasil, que a partir dos anos 1990, duas rádios de São Paulo que trabalhavam com rock, a 89 FM e a 97 FM, começaram a citar o dia 13 de julho como o Dia Mundial do Rock. Uma possibilidade e tal, não sei o quê, começaram a falar disso e acabou pegando. Então você vê assim que de vai lá, uns 20 anos pra cá, essa conversa ficou mais séria, né? Eu não gosto, primeiro que eu acho o Live Aid uma atitude, uma ação de fim nobre, mas que não revela a essência real de questionamento de status quo do rock, né, cara? Assim, vamos compreender o surgimento desse estilo lá nos anos 50, que ele tinha um caráter subversivo, né? Onde, primeiro que uma música de negros numa América racista, né? Nos Estados Unidos muito racista. Então você tinha o Little Richard, gay, negro, pianista, colocando trazendo uma nova estética, um novo jeito de tocar o rhythm and blues, que isso se consolidou no rock, né? E caras de comportamento bastante questionável, como Chuck Berry, como Jerry Lewis, como o próprio Elvis e tudo mais. Você vê que a essência do rock lá nos anos 50, ela não é exatamente de aceite ao status quo. Nos anos 60, com a contracultura, isso se intensifica ainda mais. E aí vem nos movimentos, né, do punk, depois nos anos 80, no grunge e tudo mais. Então, por mais que tenha sido cooptado pela indústria e tenha gerado lucros gigantescos ao longo da história, essa essência contestatória do rock, ela desacraliza essa questão de você criar um dia e tudo mais, né? Mas não é só aqui no Brasil que se tenta colocar um dia internacional do rock, um dia mundial do rock, né? Outros países trabalham com outras datas. Eu estava fazendo a pesquisa aqui, por exemplo, algumas emissoras de rádio dos Estados Unidos colocam o dia 5 de julho como o dia mundial do rock. Por quê? Porque foi quando o Elvis gravou That's Alright Mama. That's Alright Mama. São zeraça, né? Tem gente que trabalha com 11 de fevereiro,
porque em 1964 foi quando os Beatles se apresentaram pela primeira vez nos Estados Unidos e teve o início da Beatlemania, né? Ali aquele fenômeno mundial. Outras emissoras de rádio falam do 9 de julho, que é quando estreou o programa American Bandstand, onde vários desses pioneiros dos anos 50 se apresentaram. Então você vê que é uma questão de interpretação, né? Que no Brasil o 13 de julho ficou muito popular e eu acho assim que existem coisas mais icônicas no estilo para serem homenageadas do que o Live Aid. Sei lá, os três exemplos aqui de emissoras que trabalham para mim com datas mais significativas do que o Live Aid, do que o 13 de julho, mas, por exemplo, o dia em que Jimi Hendrix incendiou sua guitarra, aquela imagem icônica, talvez fosse um marco. Mas assim, né, cara, qualquer tentativa que a gente coloque um dia, ele vai ficar com uma essência brega e uma essência que não faz jus realmente ao que o rock significa, né, para nós que somos fãs do estilo. E eu tenho um pouco de bode dessa data, porque assim, a minha história pessoal é muito vinculada ao rock, né? Eu acabei, por longos anos, eu trabalhei em produção cultural, muito focada no rock, e de fato, o rock é um estilo que molda e que me deu elementos para compreender o mundo, né? É pelo filtro do rock que eu aprendo muita coisa, aprendi, aprendo, e me faz ser o que sou. Meu envolvimento com rock, com cultura, eles são constitutivos da minha formação pessoal, do meu caráter e tudo mais. Então, um monte de coisa que eu acho legal passa pelo rock, em várias abordagens estéticas, né? E cidadãs, inclusive. Então, assim, eu tenho muito respeito pelo rock, pela importância que ele tem para a minha pessoa, sabe? Pela trajetória que eu construí ao longo da vida. E eu acho que qualquer tentativa de institucionalizar uma data seria uma picaretagem. E acaba que eu sou muito procurado, né, pelos colegas jornalistas nesse momento sempre no mês de julho, para falar um pouco sobre rock e tudo mais. E eu falo, eu participo, assim, porque eu sei da dificuldade do repórter que está ali, né? Eu já fui um deles. Hoje eu estou distante da reportagem, né? A carreira caminhou me jogando pro jornalismo de opinião, mas já fiz reportagem, sei da dificuldade que é conseguir personagens e tudo mais para falar sobre os temas, e muitas vezes a gente está com a pauta ali no. A gente está com a corda no pescoço em relação ao prazo para entregar essa pauta para o editor e tudo mais. Então eu converso, tal, não polemizo muito, mas eu não gosto, entendeu? Dessa celebração acéfala do que vem a ser o rock, sabe? Eu acho que a gente pode fazer uma abordagem mais crítica, inclusive em relação aos caminhos, né, do rock, o seu envelhecimento e tudo mais, porque eu percebo que é uma desconexão, né, do rock com a juventude hoje, e talvez o ciclo tenha se fechado realmente. É muito difícil você. Os clássicos já estão dados, né, com Led Zeppelin, com Beatles, com Queen, com Stones, de cada segmento, né, cara, do Black Sabbath, do Pink Floyd. E aí, cara, a novidade mesmo para seduzir a molecada, ela acaba vindo do rap, né? Se for um aspecto mais de contestação, e se for o aspecto mais celebratório, né? Mais de orgia e tudo mais, o funk e o sertanejo satisfazem melhor a molecada, né? O funk carioca, né? Que na verdade hoje já não é mais carioca, ele já é um fenômeno nacional. E o sertanejo, eles pegam esse aspecto mais do prazer, mais hedonista, né? Do que o rock teve ali até o final dos anos 80, início dos 90 e tudo mais. E a parte de contestação, né? A parte de crítica social, o rap abraçou melhor do que o rock, né? E talvez o rock esteja pegando o caminho que outros estilos que já se conectaram com a juventude pegaram, né? Tipo o jazz, o blues, o samba. Porque quando você já tem os marcos, né, cara, os clássicos muito bem definidos, é difícil fazer novas releituras, né? Por exemplo, os novos nomes que surgem no blues, eles são sempre referentes a uma tradição, mesma coisa no samba, mesma coisa no jazz, né? E talvez o rock já tenha adquirido essa trajetória, e esses elementos já estejam dados, né? Para a construção do próprio estilo. Então é por isso que eu não gosto exatamente do Dia Mundial do Rock, mas também não vou. Já fui mais radical, sabe? Já falei mal com mais vigor, mais acidez. Hoje, velho, eu percebo que é uma questão da indústria e já tô
convencido. E as pessoas gostam, né, de compartilhar nas redes sociais. Ah, minhas bandas de rock preferida, meus clipes preferidos, meus discos preferidos. Também, né, cara? Deixar as pessoas se divertirem, né? Se elas estão lá, estão achando legal, fazer o quê? Agora, eu não compro, né? Eu não faço parte, eu não corroboro. Isso que eu acho realmente, primeiro, uma data mentirosa, né? Porque eu não acho que o Live Aid seja um marco tão grande assim para representar tudo que o rock representa. Eu gosto mais dessas ideias norte-americanas aqui. E também essa institucionalização, ela acaba farofada, né? E a gente acaba chegando naquela excrescência que é o roqueiro reacionário, né? E tem alguns aí, né? Alguns por aí, roqueiro de extrema direita, que não entenderam absolutamente nada do que é o rock, né? A gente tem aí algumas figuras importantes do rock que se posicionam à direita, mas sem exceção, né? Mas de extrema direita realmente é uma bizarrice sem tamanho. Então é isso, rapaziada. Peço para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenha feito. Peço para que você curta o vídeo, caso tenha chegado até aqui. Também para que compartilhe sua rapaziada no Zap e ative as notificações para receber aquele avisinho, aquele recado, sempre quando pinta coisa nova por aqui no canal. Beleza? Meu sincero abraço para você. Excelente semana, rapaz. E dia mundial do rock. Tô fora. É nóis, velho.